De volta agora a falar sobre a esperada reunião entre Donald Trump e Xi Jinping. O presidente dos Estados Unidos disse que ele e o presidente da China chegaram a um acordo sobre muitos pontos importantes, palavras de Trump, durante esse encontro que aconteceu na Coreia do Sul. Segundo o presidente dos Estados Unidos, entre esses acordos está a compra imediata de grandes quantidades de soja e outros produtos agrícolas norte-americanos por parte da China. Sobre esse avanço nas negociações, a gente conversa agora nos nossos estúdios com o Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Igor. Muito obrigado, Vitor, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, queria começar entendendo exatamente esse momento de, aparentemente, pelo menos temos essa perspectiva, um distensionamento nas relações entre China e Estados Unidos. A gente acompanhou essa escalada nos últimos meses, restrições impostas pela China à exportação de terras raras, minerais críticos, essas sanções aplicadas também a subsidiárias de empresas de transporte, de translado marítimo. O que a gente pode esperar agora, então, do andamento dessas negociações e de algum tipo de cessar-fogo comercial entre os dois países? Olha, Vitor, eu acho que a gente está assistindo uma visão muito diferente da relação entre China e Estados Unidos. Primeiro, a gente não saberia o que estava acontecendo, né? Quando Trump entrou, você viu toda essa questão de aumento de tarifas de 200%, 300%, e agora a gente está vendo esse distensionamento maior. Acho que tem um padrão acontecendo aqui. Trump ter ido na Coreia do Sul antes de ter ido para a Coreia do Sul, esteve no Japão, falou sobre terras raras, processamento, teve um avanço de negociações aqui com o Brasil, que também é um grande polo de terras raras, que é fundamental para os Estados Unidos, e também com os australianos. E depois conversou com Xi Jinping, já com a situação mais organizada. Então, há um padrão de que os Estados Unidos estão claramente dizendo que não vão ficar à mercê da China no que eles acham que é mais importante, que são essas terras raras e esses componentes que são críticos para a produção de alta complexidade militar e tecnológica americana. Agora, do acordo, o que é que nós vimos na prática do acordo? Primeiro, a restrição de exportações, a China cai durante pelo menos um ano, então isso é um período muito positivo. Os chips de alta tecnologia vão para a China, menos os mais importantes, né? A NVIDIA não vai poder importar os mais fortes, por assim dizer. E a situação do TikTok vai ser resolvida, né? A TikTok é um grande player chinês, mas dentro do arcabouço que está sendo colocado, a ideia seria que os chineses teriam apenas 20% e os 80% seriam geridos por empresas americanas. Eu acho que essa é a grande premissa. E um outro ponto, que são produtos derivados de fentanil, cairiam para 10% de tarifa. Por que isso também está distensionando? A China está com crescimento aproximadamente 4%. O próprio Xi Jinping está fazendo um novo plano plurianual. Há um esgotamento do modelo chinês de desenvolvimento. Então, quando a gente vê tudo isso, não é do interesse chinês escalar mais o conflito neste exato momento. Agora, Vitor, o que me chama muita atenção, a gente está falando de um ano. Esse cessar-fogo, como você mesmo disse, não é algo que vai ficar ad eterno. E por que eu vejo isso como um padrão? Aparentemente, Donald Trump entende que novas tensões geopolíticas podem ocorrer e ele quer ter o poder de usar tarifas e outras sanções com a China em um futuro próximo. Então, acho que o novo normal, ou o padrão do que nós vamos assistir agora é momentos de tensionamento com a China, que a gente vai ver armas sendo utilizadas, fala de processamentos, novas sanções, e momentos de destensionamento quando isso impactar a economia. A gente viu isso com os produtores de soja americanos, que basicamente foi a zero e que para nós brasileiros foi muito positivo. A gente viu um aumento da soja brasileira ser exportada. Mas isso não deve ser levado em consideração para aumento da nossa produção. A soja americana vai voltar a ser comprada. Então, é positivo para a economia mundial. Acho que Trump e Xi Jinping saem ganhando, mas é um cessar-fogo temporário. Não acredito que isso vai ficar para sempre. Eu vou querer me aprofundar exatamente nessa questão, principalmente envolvendo a soja, envolvendo esses elementos mais internos que levam Donald Trump a voltar à mesa de negociações, a também realizar concessões. Mas eu queria entender, Igor, a gente acompanhou nesse fim de semana essa reunião com o presidente Lula, que apesar de não ter consolidado nenhum tipo de acordo, né, Donald Trump e o presidente Lula,
houve ali uma mudança na direção, pelo menos, dessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Eu queria entender se tem algum tipo, se você vê algum tipo de correlação entre esses momentos envolvendo a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, e os Estados Unidos e a China, dado esse momento de maior tensionamento nas negociações, nas sanções aplicadas contra o Brasil. Evidentemente, também você citou essa escalada de tarifas contra a China. E agora Donald Trump parecendo pelo menos um pouco mais afeito a sentar à mesa de negociações, a discutir os ditames dessas tarifas, das sanções. Você vê algum tipo de correlação, algum tipo de padrão, voltando ao conceito sobre o qual você tratava, agora nesse novo momento, pelo menos neste momento da gestão de Donald Trump ou não? Eu acho que sim, acho que tem um padrão muito claro, Vitor, dentro desse momento e principalmente com o que aconteceu no Brasil. O primeiro ponto, ele queria mostrar para os chineses que uma nova abertura com o Brasil significa a possibilidade de investimentos americanos no Brasil para a exploração desses minerais críticos, dizendo no futuro nós não precisaremos mais tanto da China quanto vocês acham que nós precisamos. Então acho que foi um movimento claro, muito mais para a China do que para nós brasileiros. E nós ganhamos... Com o Japão também, né? Com o Japão a mesma coisa. Os japoneses têm uma tecnologia de exploração muito forte, uma capacidade de refino muito grande. Né? Os australianos, a mesma coisa. A Austrália é um dos grandes investidores no Brasil do ponto de vista mineral. Agora, eu acho que tem um movimento a mais. Trump utiliza os agentes internacionais e os países por seus próprios interesses. A gente está vendo aqui no Caribe, não tem ligação direta comercial, mas uma mudança geopolítica, uma possível mudança de regime na Venezuela. Não é de interesse do governo Trump que nós, brasileiros, o governo brasileiro, se insurja contra essas ações na Venezuela. Então, o timing que Trump vem para o Brasil e começa a abrir uma negociação com o presidente Lula, e eu seja bem claro, a gente não vai ter algo em semanas e dias. Eu acho que isso aí é um wishful thinking muito grande do governo, porque quando a gente olha o histórico diz que as negociações com grandes players são negociações que demoram meses para saírem. Mas, naquele momento, Trump queria amansar o Brasil para que a gente não tenha nenhum tipo de insurgência contra uma mudança de regime na Venezuela e, ao mesmo tempo, mostrar para a China que existem outros fornecedores de terras raras. Porém, acho que há uma divisão muito clara política e econômica. A primeira reunião não teve a presença de Marco Rubio. A gente está vendo uma reunião, membros do governo americano e governo brasileiro focados nas tarifas, focado no comércio. E que não é exatamente o que o governo brasileiro quer. A gente está tentando tirar sanções econômicas, diminuir isso. Mas eu acho que a questão geopolítica com o STF, com as Big Techs, eu acho que isso vai ficar fora da mesa. Eu acho que o governo brasileiro ainda vai demorar para tentar negociar isso e vai focar exatamente na questão tarifária. E o meu ponto, acho que também é um outro wishful thinking, achar que nós vamos voltar para 10%. Acho que aí tem uma questão política. Trump está deixando em 10% os parceiros geopolíticos. Argentina, o país do Paraguai, países que têm uma ligação importante na visão dele dessa questão de direita. Acho que se o Brasil voltar a ter tarifas menores, a gente vai ficar algo em torno de 20%, 25%, mas 10% acho muito difícil. Acho que o alinhamento político está muito longe para isso. Então, até porque chamou bastante atenção naquele primeiro anúncio de tarifas que foram chamadas por Donald Trump de recíprocas, apesar de a gente não conhecer muito os ditames dessa reciprocidade, chamou muita atenção e a leitura majoritária de economistas, né, foi de que o Brasil saiu bem, né, com uma tarifa básica de 10%. E havia aquela leitura de que Donald Trump não gostaria de jogar o Brasil no colo dos chineses, evidentemente ampliar essas relações comerciais do Brasil com a China. Aí tem a sobretarifa de 40 pontos ali, chegando a 50% de tarifas, Igor. O que aconteceu no meio desse caminho? Porque se havia uma preocupação, o Brasil como um agente estratégico, geopolítico, econômico bastante relevante, né? O próprio presidente Lula falando que são as duas maiores economias do Ocidente, né? Territorialmente falando. O que aconteceu no meio do caminho para que Donald Trump, por exemplo, ignorasse essa possibilidade de um estreitamento das relações do Brasil com a China? Olha, eu acho que primeiro existe, de uma maneira direta ou indireta, uma espécie de nova doutrina Monroe.
não é? Ou seja, América para os americanos, que os países da América Latina têm que ter uma zona de influência dos Estados Unidos. No passado, a doutrina Monroe era contra as potências europeias e a doutrina Monroe nova é contra a China. Então a gente está vendo o apoio que o próprio secretário Scott Bessent deu para a Argentina, que eu acho que foi fundamental em alguns redutos para mostrar que os Estados Unidos segurariam parte da economia cambial argentina, investimentos que estão sendo feitos no Paraguai, que eu acho que eles se deram conta de que nesse embate com a China é muito mais fácil trazer o Brasil para perto por investimentos e por reduzir tarifas e mostrar como é importante essa relação dos Estados Unidos com o Brasil do que, de fato, jogar no colo dos chineses. Eu acho que teve um erro de cálculo, eu acho que houve uma correção de rota. Acho que desde quando teve a reunião nas Nações Unidas, isso ficou muito claro, essa aproximação do presidente Trump com o presidente Lula, e dizer que não há uma visão muito clara de como essa relação vai existir, mas há um caminho. O caminho seria um aumento do investimento direto estrangeiro americano no Brasil, que já é hoje 28%, 30%. É o maior investidor do Brasil. Mas a parte de comércio exterior, que eu acho que vai ser onde vai tentar ser trabalhado nas duas pontas. Entender quais são os pontos que os americanos querem exportar mais para o Brasil, que a gente ainda não tem essa noção, e o que a gente vai fazer para diminuir as tarifas e voltarmos a exportar para lá. Acho que o grande questionamento vai por aí. Antes da gente encerrar, Igor, eu queria só entender qual o peso, na verdade, de aspectos domésticos que tangem principalmente a pressão inflacionária desses produtos exportados pelo Brasil, que tem uma importância muito significativa na economia americana, notadamente o café e a carne bovina. Qual é o peso exatamente dessa variação de preços do ponto de vista doméstico para que Donald Trump voltasse à mesa de negociações com o Brasil? Existe um ponto forte, porque são chamadas groceries, são produtos do dia a dia. E que isso derrubou, em parte, a eleição de Kamala Harris, do ponto de vista político. As compras do dia a dia do americano básico ficaram muito caras. Sim. Trump entende que isso está acontecendo com ele também. Então ele tem que dar uma suavizada. Agora, isso não é só dos produtos brasileiros, são produtos de outros países que também ficaram mais caros nos Estados Unidos. Não necessariamente uma redução de tarifas vai ter um impacto direto lá, porque eles estão comprando mais da Argentina, do Uruguai, do México. Há uma diversificação. Não dá para resolver os problemas e diminuir radicalmente. Porém, o impacto inflacionário ele não vai ser sentido no longo prazo. Acho que isso é uma coisa extremamente conjuntural e há um aumento de preços dessas groceries antes das tarifas. O americano vem sentindo isso. Então é uma questão que não é só da tarifa brasileira, é da cadeia produtiva que existe nos Estados Unidos. Nada garante que ao retirarmos as tarifas, essa cadeia produtiva também não vai repassar custos que vão chegar no supermercado. Então, o impacto é importante? Mas só a relação Brasil-Estados Unidos diminuindo as tarifas, mesmo que voltem a 10%, não garante uma diminuição total do índice de preços nessas groceries diariamente. Igor, eu queria te agradecer por vir aqui nos nossos estúdios aqui no CNN Money, conceder essa entrevista para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Bom dia a todos. Bom dia, até mais.